E aí, criaturas, boa noite. Uma ótima noite para todo mundo. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos bater um papo com Maria Helena, professora de inglês. E inglês é realidade em todos os concursos militares. Se você vai falar de ESA, que nós tivemos simulado esse final de semana, tem inglês. Se você fala de EAR, tem inglês. A ESA tem um peso importante que a gente vai conversar com a Maria. AFA, EFOM, SpaceX, Escola Naval, IME, ITA, todos têm inglês. Então é assunto extremamente importante e a gente vai conversar com ela, que saca, que sabe tudo de inglês. Se preparar. Oi, Maria, boa noite. Oi, Cruz, boa noite, tudo bem? Bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por poder estar participando um pouquinho do seu dia, com tanta gente que precisa, com tantas pessoas que fazem concurso militar, que fazem pré-vestibular, e você hoje no Brasil é uma professora de referência quando se fala inglês, é professora do Colégio de Curso de Progressão, do 01, é uma professora da aprovação virtual. Quando faz os vídeos lá no YouTube, o pessoal fala que só acerta as questões, então eu tenho certeza que é uma professora muito importante. E nada como ter gente que sabe, gente que aprovou centenas de alunos ou milhares de alunos, né? Era professora de cursinho e hoje é professora de preparatório como especialista. Então, fala um pouco de você, fala um pouquinho do que você faz, para a gente começar a bater um papo aí. Então, boa noite, galera, bem-vindos aí, todo mundo. Então, é um prazer estar aqui com vocês aqui essa noite. Eu vim dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês, né? Falar um pouquinho sobre os concursos militares, sobre as provas em geral. Todas elas agora pedem inglês e é super importante você estar antenado aí, saber bastante sobre gramática, sobre interpretação de texto, ter hábito de leitura. O pessoal montou algumas questões pra gente, não foi? Eu vi os comentários lá no, O pessoal lá quer no fazer. post. Então, eu não vou nem, se fizer questões, nós vamos fazer no final. Eu queria, Uhum. hoje, eu falo sempre que muitas vezes as pessoas não sabem que não é só fazer questão. Tem estratégias para passar no concurso. E quando você fala em passar em concurso, tu tem que falar com um especialista, com gente que sabe, com gente que entende, com gente que vive o concurso. Então, eu queria fazer um apanhado com você. Primeira pergunta, e aí eu falo sempre porque uma das minhas maiores dificuldades foi inglês. Para quem não tem base, para quem não sabe falar inglês, quem não teve condição de fazer um cursinho de inglês, é possível passar numa prova pré-militar, numa prova militar? É possível, mas precisa de dedicação, determinação, disciplina, né? Precisa estudar com vontade, né? E não tem essa de, eu não gosto, isso é matéria eu vou deixar para depois, vou priorizar primeiro aqui matemática, física, que eu sou pior e tal. Não adianta, né? O segredo de você passar em algum concurso é você ter equilíbrio. Não adianta você se dedicar somente a uma matéria que não vai rolar. Você precisa alcançar lá a média em todas elas. E não também somente alcançar a média. Você precisa ser bom realmente em todas elas. Mas é possível, sem dúvidas. Entendi. Então, e como é que é possível? O que é o seu que está chiando ou é o meu? Você está ouvindo chiado? O pessoal está reclamando aí. Não, o meu Não, tá não. ok. Vamos ver, vamos tentar. É possível, além dessa determinação, dedicação e disciplina, como deve se iniciar? Para iniciante, vamos para iniciante primeiro. Como é que o iniciante deve pegar esse inglês para encarar uma prova militar? A primeira coisa é a pessoa baixar o seu próprio edital, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem um direcionamento sobre o que precisa estudar, até que ponto. Porque cada prova tem um nível diferente. Né? Por exemplo, a prova da ESA, né, ela tem um nível um pouco mais básico. Então não é tão aprofundado assim. Por exemplo, quem deseja fazer a prova da AVA, da EFON, da Escola Naval, são provas com níveis um pouco mais avançados. Então você precisa primeiro de um direcionamento. Por onde você vai começar a estudar para você realmente ingressar aí nesse mundo. Maria, mas o que eu falo sempre, apesar de uma prova com uma base menor, que é a prova da ESA, é uma prova extremamente importante, porque você tem 4 questões que têm o mesmo peso do que 12 questões de matemática.
Eu falo que uma prova, uma questão de inglês vale 3 de matemática. E o aluno tem que ir para acertar 3 ou 4, tirar 7,5 e 10. E mesmo sendo básico, quando o aluno tem 4, 5 meses, um ano para estudar para um concurso, dá para você chegar? Dá para chegar, principalmente nesses concursos mais tranquilos, né? Apesar de que a concorrência ser muito alta, a gente sabe disso, a gente tem noção que a concorrência é muito alta e a cada ano a prova está vindo com um nível maior, é possível. Né? É importante que o aluno use aplicativos, né, que possam ajudar ele no aprendizado de algum, né, dos conteúdos, dicas para poder melhorar a interpretação de texto. Às vezes a pessoa fica focada só em traduzir todo o texto, né, todas as palavras do texto. O importante a gente saber é que são línguas diferentes. A língua portuguesa não é a mesma coisa que a língua inglesa. Então, tem palavras, tem expressões, tem várias coisas que você não consegue exatamente o mesmo significado literal, certinho. O importante é você buscar um contexto geral dentro daquele texto. Tentar sublinhar quais são aquelas palavras mais importantes, né? Procurar as palavras-chave dentro de um texto. Anotar. Gente, vocês precisam ter um bloquinho de anotações lá com as palavras novas que você vai aprendendo, tentar montar frases usando aquelas palavras. E quanto mais vocabulário você tiver, melhor para você. E tem que desenvolver esse hábito de leitura em inglês. Tem muita gente que não lê jornal nem em português. Né? Às vezes não lê nem um artigo, nem uma revista, nada. Precisa ingressar nesse fundo, não tem jeito. Né? Precisa ter leitura. Por exemplo, a prova da EPICAR, a prova da AFA tem textos gigantes. Então, se você não tem o hábito de leitura e todas as perguntas são tocadas dentro daquele texto, vai ficar difícil. Então, você precisa desenvolver esse hábito. Então, por exemplo, diferentemente do que algumas pessoas fazem, que começam a pegar as palavras soltas e ficar decorando, é muito melhor ir para dentro de um texto, ainda mais hoje com o Google, vários aplicativos que fazem as expressões, até mesmo os filmes, as séries, a pessoa começar a... Porque na prova do inglês você não precisa saber ouvir, né? Você precisa saber escrever, você precisa entender aquilo ali para passar no contexto. Então, o que você orienta são textos. Os textos são muito mais importantes do que as palavras especificamente. O famoso inglês instrumental. Por exemplo, os cursos de inglês, eles são focados para comunicação. Quando você for aprovado, né, e com certeza irão ser aprovados, lá dentro, sim, você vai precisar de comunicação, né, vai fazer provas em inglês, vai fazer prova, inclusive provas orais. Mas enquanto você ainda está aqui fora, né, está buscando essa prova, você precisa focar em texto. Né? Texto vai ser a sua saída. Entendi. Como treinar o vocabulário para concursos militares, Maria? Então, vocabulário, é aquilo que eu falei. Você precisa ter contextualização. Então, buscar dentro, por exemplo, de letras de música, né, dentro de tirinhas, dentro de receita. Por exemplo, a prova da EAR é uma prova que varia muito de texto. Né? Eles podem colocar infinitos tipos de textos. Tem lá uma letra de música, tem lá uma receita, tem lá um artigo de um avião que caiu. As provas, elas inovam bastante, né? Nunca são sempre as mesmas provas com os mesmos tipos de textos. Então, quanto mais você tiver contato com diferentes tipos, melhor vai agregar mais ao seu vocabulário. Então, vamos lá. Vamos começar a falar agora por concurso. E aí você pode dar as dicas e os bizus, porque, por exemplo, eu lembro que na prova da aeronáutica, da EAR, da EPICAR, da AFA, por exemplo, eles cobram muita interpretação. E eu já vi textos que estão lá dentro do site da aeronáutica que eles pegaram e colocaram na prova. Então vamos fazer um apanhado por concurso e aí você vai dando bizu. Vamos começar pela idade. Então vamos começar pela prova da EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Qual é o bizu daquela prova de inglês, Maria? A prova da EPICAR é o que eu já comentei, né? Tem um texto bem grande. Então o aluno precisa ter contatos com jornais. Inclusive esses jornais mais famosos, como o BBC, New York Times, The Guardian, e eles gostam de temas mais atuais. Por exemplo, a prova da EPICAR, a última prova, se eu não me engano, eles cobraram falando sobre robôs, sobre coisas novas, né, sobre tecnologia. Então são coisas atuais. Geralmente eles não pegam textos muito ultrapassados. Os temas pandemia, isolamento social, esse momento que a gente está vivendo, pode aparecer nas provas? Então, quem geralmente gosta muito do tema de doença em si é a Escola Naval. A Escola Naval sempre cobra uma doença.
já cobraram zika, chikungunya, febre amarela, ebola, toda prova tem uma doença. Inclusive, a SpaceX ano passado cobrou sobre sarampo. Então, a gente pode esperar que alguma prova vai cobrar sobre possivelmente aí o corona. Entendi. Então, na EPICA, textos grandes, como você falou, e a gente pode esperar temas atuais, leitura de jornais. Eu vejo também, quando eu fiz o top 10 lá, os assuntos que mais caem na EPICA, a prova, muita interpretação, muito texto, né? Pouca gramática e mais de 50% é interpretação. Então, músicas, bota a música lá, bota ela em português, traduz para aprender as expressões e vai. É isso? Teoricamente, a pessoa não precisa fazer essa tradução literal, mas buscar aquele vocabulário que a pessoa não conhece, né? Não vai pegar um hip hop, que tem muita gíria também. Pegar uma música mais tranquila. Então é aquele famoso que você tem que fazer o quê? Você lê inglês, aprender a pensar inglês. É isso. Porque se você ficar só lendo, você vai cair naquele erro que todo mundo comete de querer saber o significado por palavra. E esse não é o bizu. Tem que começar a pegar o conteúdo geral. O bizu é o contexto. Isso. Show de bola. Colégio Naval, Maria, fala para mim. O Colégio Naval é um pouquinho diferente da EPICAR, né? Tem também a presença lá de um texto, algumas perguntas de interpretação, mas é mais focado na gramática. Então, quanto mais gramática você pegar, melhor, né? Porque o Colégio Naval cobra realmente bastante. Então, e aí quando a gente vai para a Academia da Força Aérea, a AFA, ela já é um pouco parecida com a EPICAR? Já dá para fazer essa analogia? Com a EPICAR, isso. Então, a EPICAR é parecida com a AFA. Então, a aeronáutica tem um estilo de prova que vai da EPICAR e da AFA, e a gente pode fazer esse paralelo com a Escola Naval, Colégio Naval? Não tanto. A prova da Escola Naval, ela é mais puxada. Ela se assemelha um pouco mais com a prova de BCT da EA. Entendi. Mas por quê? Tem mais gramática? Tem mais gramática? É porque o nível é mais pesado. Entendi. O nível é bem mais pesado. E aí eu também ouço o pessoal reclamando bastante da iPhone. A iPhone vai pelo mesmo caminho, né? A iPhone é o terror dos candidatos, né? Porque as provas são com textos gigantescos. A prova... Com textos às vezes técnicos. tem aquele texto... Isso. Geralmente quem vai estudar para iPhone precisa estudar um pouco de vocabulário específico, né? Então, a pessoa precisa, por exemplo, quando eu estou dando aula para a galera que quer fazer iPhone, eu passo vocabulário sobre partes de navio, sobre profissões relacionadas a navio, verbos que são usados por atracar, ancorar, todo esse vocabulário a pessoa precisa saber. E tem poucas perguntas de interpretação, mas aquelas perguntas, às vezes, é o que você ganha, né? Os outros candidatos, a maioria não conhece. Entendi. Então a iPhone já também é bem mais puxada, a Escola Naval também já fica um pouquinho mais doída. E aí, indo para o sargento e para a SpaceX, antes de a gente ir para os sargentos, a SpaceX. Como é que é a prova de inglês da SpaceX? Geralmente tem 3 textos, né? E as perguntas focadas dentro desses textos são textos atuais. A SpaceX gosta muito de inovar, de pegar notícias até mais relevantes, como protestos, sobre corrupção. Eles gostam bastante desse tipo de assunto. Entendi. E aí a gente entrando, falou da SpaceX, não tem como falar da ESA. Tá todo mundo esperando aí. Como você falou, é uma prova mais básica. Mas o que o cara tem que fazer para tirar nota 10 no concurso de sargento das armas da ESA? A prova da ESA, ano passado, ela foi a primeira prova, né? Então a gente não tem uma grande quantidade de material para a gente analisar de fato como serão as próximas provas, porque a gente não tem bases anteriores. Mas a prova da ESA foi baseada em um texto falando sobre aquele incidente que teve em Minas Gerais, sobre Mariana, né? Então eles cobraram algo atual para a época, né? E 4 perguntas. Uma pergunta de interpretação e as outras perguntas de gramática. Então, o candidato que pretende fazer a prova da ESA este ano precisa estudar um pouco de interpretação, precisa ter contato com textos mais atuais e precisa também focar na gramática mais básica. Entendi. E as questões diretas da prova? Não, as questões diretas, eles não enrolam muito as questões, né? São bem objetivas. É aquilo ali e aquilo ali, né? Não tem muito para onde escapar. E o texto também foi pequeno, o texto não foi nada do outro mundo, né? O texto não foi gigante, foi um texto pequeno. Show de bola. Então não foi algo para assustar, até porque foi a primeira prova, então eles não iriam dificultar tanto assim.
E a gente espera também, o Exército é bem coerente. É muito difícil, em 4 questões, ele botar uma prova muito cabeluda, né? É provável seguir uma tendência da primeira prova, né? E a Escola de É. Especialista da Aeronáutica, Maria, a EA? Então, a prova da IAR, ela tem dois tipos de provas diferentes, né? Tem aquela prova de CFS básico, que não é tão básico assim, mas mesmo assim cobra bastante gramática, cobra textos diferentes, e tem a prova de DCP, que é de controlador de tráfego aéreo, que cobra o inglês um pouco mais intermediário. Né? Essa prova, ela é um pouco mais puxada porque os textos são bem longos e são poucas perguntas realmente de gramática. A maioria são de interpretação. E vale lembrar que o pessoal do BCT, eles vão trabalhar com fraseologia e com pessoas internacionais. E é por isso que é exigido, né? A gente Uhum. visualiza que a FAB, o Exército e a Marinha cada vez mais cobra isso. E eu converso com os meninos da minha turma também. Quem tem um inglês melhor acaba fazendo missões para os Estados Unidos, acaba viajando bastante. Então, a realidade inglês como segunda língua para um concurso militar, ela é mais do que atual. Então, vale a pena. Vivo, pelo amor de Deus, libera a internet decente. Tá demais, Niterói tá demais. Vamos lá, próxima pergunta, como eu estava falando, Maria, que travou, que o Uhum. inglês é uma realidade nas Forças Armadas e quem quer crescer, quem quer fazer missões no exterior, quanto mais inglês, quanto mais convivência com a língua, com certeza vão ter mais chances depois de ir lá para o exterior fazer missões, né? Com certeza, quem pretende, né, fazer missões no exterior, quem pretende trabalhar em área de fronteira, né, é bastante importante. Como é que você vai se comunicar se você não tem base nenhuma? E mesmo a galera que quer fazer DCT, lá dentro é bastante puxado. Eu já tive alguns alunos que passaram para DCT e tal, e eles comentam que lá dentro é sugado. Né? Eles têm que ralar porque eles precisam aprender o inglês técnico da aviação. Né? E tem um número reduzido de palavras, eles precisam ser objetivos, até porque eles lidam com pilotos estrangeiros, né? Eles precisam passar uma informação exata. Entendi. EAN, como é que é a prova da EAN no inglês? Também começou tem pouco tempo, 2, 3 anos. Tem 2, 3 anos a prova da EAN, é uma prova mais recente. A prova da EAN, ela se assemelha um pouco com a prova da ESA, só que tem alguns conteúdos a mais. Né? A prova da EAN é um pouquinho mais puxada que a prova da ESA, porque tem mais conteúdo que a prova da ESA. Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Né? Ela é mais focada em gramática e quase não tem texto nenhum. Entendi. Precisa ser fluente para ir bem na prova de inglês, Maria? Não precisa ser fluente. Não, essa é a última coisa que você precisa ter. Por quê? Você não precisa de comunicação dentro da sua prova. É uma prova escrita. Você precisa ter hábitos de leitura, interpretação, gramática em dia. Isso vai fazer você ser aprovado. Então, aquela história de que eu ouço muitas vezes o cara vai estudar lá no cursinho com a gente na progressão, aí a mãe fala, não, meu filho acabou de entrar no inglês. Tá perdendo tempo, né? Porque ou o cara vem com o inglês da base já de 2, 3, 4 anos, ou ele faz o inglês só com a gente, com professores que nem você, que já vai orientar, vai dar o top 10, o que, que mais cai, como fazer. Eu lembro de alunos que entraram lá no curso que você dá aula, e o cara, pô, não sabia nada de inglês, a Maria deu a prova. Então, nesse momento, é muito melhor estudar com especialistas que vão falar como é a prova e esquecer a fala, né? É porque são objetivos diferentes. Né? Geralmente os cursos de inglês, eles levam aí bastante tempo até você realmente ter fluência, saber se comunicar, né? Usar a gramática corretamente. O nosso objetivo é ser aprovado. E ponto. Né? Então, Vestir por a isso, farda. é vestir a farda. Né? É realmente ser rápido, objetivo e exato. A gente aprende realmente a isso. Tu tinha que fazer no top 10 aí, lançar alguma coisa pra galera, Maria, que ia ser top, hein? Dicas para ir bem, Olha, dicas para ir bem em daí inglês vem na iPhone. na EFON. Então, a prova da EFON, ela gosta muito também de cobrar aquelas questões de acho o erro. Então, eles colocam lá 5 alternativas e você tem que identificar quais são as respostas certas e quais são as respostas erradas. A prova da EFON, ela é bastante baseada em uma gramática do Suan, uma gramática antiga. Daí eles retiram praticamente todas as questões dessa gramática. E eles costumam também repetir as questões.
Então, é hábito da EFON repetir questões. Então, você faz as questões antigas, você pode ganhar uma questão já de nossa prova. Só de você relembrar aquela questão que você já fez. Então, fazer provas anteriores é fundamental nesses É concursos, né? fundamental. Até a Porque própria, a gente repete questões, né? até a própria EAR também segue essa característica, né? Você fazer as provas anteriores da EAR te dá uma boa base para as provas atuais, não dá? Com certeza. Porque eles não mudam, assim, a banca não muda o tipo de questão, né? O padrão da questão. A IAL elas não costumam repetir a questão, mas colocam questões bastante parecidas. Então, em vez de falar lá, Joãozinho, eles colocam Pedrinho. Em vez de colocar lá Brasil, colocam Estados Unidos. Eles não mudam muito. Então, praticamente é sempre o mesmo estilo. Entendi. Agora, uma pergunta interessante, porque eu já vejo a falta de humildade de quem já é formado em inglês não quer estudar. Eu queria saber o que você acha. Para quem é formado, qual a melhor maneira de otimizar o tempo para usá-lo em outras matérias? Pergunta polêmica, hein? É preciso estudar inglês para quem já sabe, para quem é formado? Fala para mim. Então, né? Precisa. Precisa, por quê? A gente esquece, né? Com o tempo vai passando, né? Quando você não pratica, esquece, não adianta. Eu já estudei francês. Eu estudei 3 anos de francês. Se eu te disser que eu sei falar francês hoje, não falo. Eu até leio, compreendo, escuto e tal, mas realmente falar, eu não falo mais. Então, com o passar do tempo, você vai acabar esquecendo. Então, não tem jeito, tem que estudar. Né? Pelo menos você balancear aí o seu tempo. Ah, eu sou muito ruim em matemática. Então tá, dedica o seu tempo para matemática, mas reserva também o tempo para inglês, para português, para as outras matérias também. Você não pode abandonar do nada. É o que a gente fala sempre, né? Se você é bom em inglês, você tinha que estudar inglês justamente para melhorar a sua média, né, criatura? Então o cara tinha que ir ali para aumentar a média, porque geralmente quem é top em inglês tem dificuldade o ser humano no geral, né? Eu gosto de exatas e não gosto tanto de humanas. Eu gosto de humanas e não gosto tanto de exatas. Existe aquelas exceções, mas no geral é assim. Então, geralmente, o cara bom nas humanas tem dificuldade nas exatas. Aí você não quer estudar humana, tu tem que estudar, porque tu tem que aumentar a sua média ali, tu tem que ir para a prova com a média lá na lua, né? Teria algumas dicas de como melhorar o vocabulário, como conhecer novas palavras? Então, letras de música, tirinhas, artigos de jornal, receita, tudo isso ajuda a melhorar o vocabulário. Aquela história de aplicativo. Qual aplicativo? Você já me indicou uma vez, já falou umas 2 vezes para mim. Para quem está assistindo a live, vai ganhar de presente aí, que é aplicativo 0800. Fala, pessoal. Quem é mais basiquinho, né? Tem um aplicativo até bastante conhecido, que é o Duolingo. Né? Esse aplicativo ele tem várias línguas, não tem somente inglês, ele tem inglês, espanhol, francês, alemão, tem várias línguas. E você consegue ganhar um vocabulário, até porque o aplicativo, ele meio que te relembra que você tem que ir lá para poder fazer atividade. Então, eles ficam te mandando solicitação para você não deixar de fazer as atividades. Igual o joguinho. Tem outro também. Tipo um joguinho, realmente. Tem muito, geralmente intertém, principalmente adolescente e tal, porque tem cores, tal, é diferenciado. Tem um outro também para leitura, que é o News in Levels. Né? Esse aplicativo, ele tem notícias do mundo todo e ele é dividido por níveis. Então tem nível básico, nível intermediário e nível avançado. Então se você está no nível bom, então já vai lá para o nível intermediário, nível avançado. Na parte de baixo dos textos tem as palavras-chave com o significado em inglês. Então se você já não conhece aquelas palavras, já anota elas, procura o significado em um bom dicionário, né? E isso vai ajudar bastante aí vocês. Uma pergunta. Eu já assisti filme sem legenda. É bom, é ruim ou bota o filme em inglês e a legenda em inglês é melhor? O que você acha? Ou varia pessoa para pessoa? Então, se você está em casa, tranquilo, né, sem a preocupação de você aprender realmente, você pode fazer isso até para você ter contato com a língua. Né? Você vai ouvir, você vai entender aquilo ali ou não. Mas o ideal para quem realmente quer buscar um concurso e tal, o listening, né, que é a habilidade de você ouvir, compreender, não é tão importante assim. Entendi. Então é focar mesmo ali na leitura, no conteúdo, fazer exercício. O pessoal está pedindo para você anotar o nome do aplicativo aí, botar o nome aí, se você puder escrever.
Como aumentar o vocabulário da língua inglesa de maneira rápida e eficiente. Acho que você já falou, essas maneiras, aplicativos, isso tudo ajuda bastante, né? Isso. Outra pergunta, como posso melhorar meu vocabulário? Sou bom em gramática, mas não na tradução. Prática, tradução. Olha Mesma lá, de novo. pergunta, né? Mesma pergunta. Acho que alguém já botou aí o nome do aplicativo. Não é esse? Já. Augusto Foi. botou. Isso. Obrigado, Augusto. Uhum. Show de bola. Como estudar para interpretação de texto? Vocabulário, basicamente, né? Leitura, gente. Não tem para onde escapar. Você não vai conseguir interpretar um texto se você não lê um texto. E uma pergunta, Maria. A interpretação na prova de inglês, geralmente ela é direta ou é igual no português, tem aquelas coisas que você... Às vezes eu faço prova de português aqui para ver, né? Os meninos trazem para mim, apesar de não ser minha área. Aí eu olho assim e falo, putz, ele fica procurando chifre na cabeça de cavalo. No inglês funciona assim também ou é mais direto? Às vezes tem algumas pegadinhas. Mas interpretação, texto em inglês, eu aconselho às vezes até mesmo a pessoa ler primeiro os enunciados das questões e depois você volta ao texto. Por quê? Dentro do próprio enunciado, ele já consegue direcionar em qual ponto do texto você precisa ir. Então, por exemplo, às vezes você está lá com 40 minutos de prova só. Você acabou gastando muito tempo em outras matérias, sobrou para você 40 minutos de prova. Então, o fato de você ler primeiro o enunciado e te direcionar, tá no parágrafo tal, na linha tal, isso já facilita muito a sua vida. Porque não necessariamente você precisa entender o texto por inteiro. Se você tem uma pergunta que ela te direciona exatamente para um parágrafo, é naquele parágrafo ali que você vai ganhar a sua questão, não vai ser nos outros. Então já vale a pena, antes você está corrido, leia as questões e depois vai para o texto, porque isso. o seu cérebro já sabe onde você buscar, né? Você vai, tipo, ali uma pesquisa, né? Isso. A partir do título também é bastante importante. Você consegue identificar o teor daquele texto. Esse texto está falando sobre tecnologia, esse texto está falando sobre história, sobre algum fato. BCT sempre comprou o gerúndio, esse é bem específico. Presente perfeito e nos últimos anos só enfatizou a interpretação. Isso é uma verdade? Isso. É verdade? É uma verdade. Eles mudaram um pouquinho a prova nos últimos anos, mas é algo esperado. Você não pode realmente ter a certeza que todo ano vai cair as mesmas questões. A prova de CPS geral, ela é mais certa. Ela sempre cobra, por exemplo, a de verbo de frequência, sempre cobra artigo, sempre tem lá uma questão de artigo. Mas você não pode esperar que a prova seja exatamente só uma coisa. Até porque eles vão mudando as pessoas, né, que vão produzir aquela prova. Entendi. Escola Naval, você já deu o bizu, não é isso? Bizu para AFA, você também já deu. Dicas para aumentar. O pessoal está perguntando, bastante preocupado com o vocabulário. De repente seria interessante a gente trazer um vídeo para eles, alguma coisa do tipo. Né? Deixa eu ver aqui outra pergunta para você. Dicas para ESA. Você já falou também. Tem um menino também pergunta. Essa pergunta é muito interessante. Qual a maior dica para quem vai fazer a prova de inglês? A maior dica, se você fosse dar a maior dica para quem vai fazer a prova, qual seria a dica, Maria? Conheça a sua prova. Se a pessoa não conhece a sua prova. A pessoa não pode ir como se tivesse com uma venda nos olhos para poder fazer aquela prova. Ela precisa conhecer, ter contato com as provas anteriores, aí dos pelo menos 5, 10 anos atrás, para você pegar o jeito dela. Geralmente as provas não têm aquela grande variação. Então, se você conhece o estilo da prova, fica muito mais fácil. Entendi. E os materiais? O que acham? Ele está perguntando sobre uma gramática aqui, mas no geral, quais materiais você indica para quê? Além das suas videoaulas, você é seu aluno, né? Porque as suas videoaulas lá na aprovação virtual são fantásticas. Você tem também um módulo de inglês específico, você tem até um código. Qual é o código? Seu código lá? Para quem quiser comprar. Meu código é Maria Helena 10. Vou até botar aqui, é Maria Helena 10. Tudo junto. E aí tem um módulo específico de inglês lá, é isso? Então, isso, tem tanto os módulos separados, quanto tem os módulos com todas as matérias. Teve alguém que perguntou sobre a gramática do English Grammar News para ir ficar.
Então, essa gramática é de nível básico. Para a prova da EPICAR, ela não é suficiente. Você precisaria de um nível, no mínimo, intermediário, que é aquela gramática azul. É uma gramática antiga também, mas ela tem edições novas. Inclusive, essa gramática ela é excelente, tanto para EPICAR, quanto para EA, quanto para o colégio naval, mas o nível básico dela, para EPICAR, não é suficiente. Mas ela seria boa para a ESA, por exemplo? Quais os materiais? Sim, para ESA, para EAN. Qual a gramática que você indica para ESA, para EAN? É essa mesmo? Então, essa gramática ela tem o modo tanto básico, intermediário e o avançado. Então, tanto a prova da ESA quanto a prova da EAN, elas pedem o nível básico. Então, a gramática, essa mesma gramática do English Grammar and News, a vermelha, com a capa vermelha, essa tá top, né? Você consegue levar a prova muito bem com elas. Já as provas da EPICAR, do Colégio Naval, da EA, elas precisam de um nível um pouquinho mais acima, né? Elas precisam de um nível intermediário. Mas eu não tenho nível, meu nível é muito básico, só sei o verbo to be e olhe lá. Então, você tem que começar do começo, né? Então, quem está muito no básico, ninguém sobe a escada do último degrau. A gente começa do começo, né? Então, dá uma olhada no nível básico, né? Ganha uma base legal e depois você avança para o intermediário. Entendi. Se a pessoa pegar uma gramática muito avançada logo de começo, ela vai ficar desesperada. Ela não vai conseguir acompanhar. A mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que não sabe matemática vai começar a estudar logaritmo logo de cara. Não vai rolar. Você precisa ter uma base mínima para você poder avançar de nível. Entendi. Maria, e aqueles livros que a gente compra no sebo, livros da minha época, que eu vejo que tinha essa gramática, ela era mais grossa, era grande. Elas ainda são atuais? Dá para estudar por elas? Não, a gente precisa refinar, né? Não vai ser qualquer livro, qualquer gramática que vai te servir. Mas tem muitos desses livros que são possíveis de te ajudar. Até porque a língua, ela não muda tanto assim, né? Pelo menos a gramática tradicional, ela não muda tanto assim. Lógico que, né, com o passar do tempo, as pessoas criam novas palavras, criam novas gírias e tal. Mas a gramática tradicional é algo que quase não se modifica. Por exemplo, a gente não teve no inglês um novo acordo ortográfico que teve no português. Então, é praticamente a mesma coisa. Entendi. E fala pra gente também o seu cursinho lá na aprovação virtual, como é que você faz lá? Como é que é a pegada lá? Então, galera, o curso na aprovação virtual, ele é bem direcionado para vocês, né? Geralmente eu faço 2 vídeos de teoria, né? Então, um vídeo um pouco mais básico, o segundo vídeo com exceções, né? Que geralmente é o que a prova pede, né? Geralmente eles não cobram coisas tão gerais assim, eles gostam de pedir geralmente o que a maioria não conhece, e um outro só de exercícios. Então, é bizu, gente. Comprem o curso do aprovação virtual, que vocês vão estar preparados para a prova. E esse Maria Helena 10 tem 10% de desconto, é isso? Isso. Show de bola. A prova do Colégio Naval é 100% em inglês? Tem algum bizu? Esse está perdido, não conhece a prova, né? Tá muito perdido. Estamos em 1º de junho e está perguntando se a prova é em inglês. Tudo bem. Então, todas as provas são em inglês, sem exceção. Tanto a prova da EAN, quanto a prova da ESA, a prova do Colégio Naval, da EPICAR, da AFT, todas são em inglês. O que é bizu? Você identificar, no mínimo, os enunciados, né? Tem algumas palavras que são usadas em todos os enunciados que você precisa saber. Por exemplo, as palavras, como que aparece lá? Por exemplo, a palavra em negrito, né? Bold type. A palavra sublinhada no texto, underlined word. O significado mais próximo, closest meaning. Então, tem algumas expressões, tem alguns vocábulos que aparecem em todas as provas, né? Em todos os enunciados. Então, quando você conhece, no mínimo, o enunciado, já é um ponto de partida. Você não vai conseguir resolver a questão se você não entende nem a pergunta. Show de bola. Tem algo em específico que é obrigado a gente saber para gabaritar a prova de inglês da SpaceX? Específico, não. Você precisa ler, né? Ter contato com textos atuais, porque a prova da SpaceX ela cobra coisas atuais. Por exemplo, eles já cobraram falando, na época que tinha rolezinho nos shoppings e tal, eles já cobraram texto falando sobre rolezinho. Na época da febre do Candy Crush, né? Aquele joguinho, já teve texto falando sobre Candy Crush. Então, eles geralmente cobram coisas bastante atuais. Você precisa estar conectado a isso, né? Precisa saber sobre o que está acontecendo no mundo. Show de bola.
Até que, enfim, que alguém perguntou, né? O pessoal só perguntou vocabulário, vocabulário, interpretação. Como melhorar minha gramática no inglês? A gramática em inglês é mais fácil que a gramática em português? E aí? Sim, muito mais, gente. Só de pensar na quantidade de conjugação verbal que a gente tem em português dá um desânimo. Né? Em inglês, a gente conjuga o verbo 3 vezes. Olha só que beleza. Né? Em português, tem muitas formas. Então, como você pode melhorar a sua gramática? Primeira coisa, precisa estudar um pouquinho de teoria. Né? E segundo, fazer exercícios. Quanto mais exercícios aí você fizer sobre cada tópico, fechei um tópico hoje, beleza, vou fazer quantos exercícios? Aí, pelo menos 40, 50 exercícios sobre aquele tópico até você ficar show, né, naquele tópico. Né? Fora a revisão. Não adianta também você, eu estudei hoje artigos. Você vai pegar artigo só daqui a 2 meses? Não, já esqueceu tudo. Né? Você precisa revisar aí com uma certa frequência o que você já foi estudado. Show de bola. Maria, eu gostaria de agradecer você imensamente. Muito obrigado por vir aqui até no Instagram, ser parceira aí. Vai aparecer no canal daqui a pouco dando os bisus do que mais cai na prova. Ano passado você acertou vários, né? Muitos alunos que eu encontrei na prova falaram assim, caramba, os vídeos da Maria, ela me deu as questões da prova. Esses vídeos estão lá no canal do YouTube. Quem não segue ainda, Leonardo Chucrute, só você botar Maria Helena do inglês lá. Tem vários vídeos tops. Várias coisas. Eu sugiro para você, de repente, fazer um top 10 aí, para o pessoal que está mais apertado. De repente, seria uma boa para você direcionar a galera. Eu queria que você desse um bisu aí, mandasse uma mensagem para quem está estudando inglês. Eu estou vendo muitos ex-alunos seus aqui, ó, que passaram, que foram aprovados, mandando coraçãozinho, carinho. Então, primeiro, pessoal, muito obrigado. O pessoal já até passou e está aí assistindo. Isso é muito maneiro. Você tem canal, mestre? Tem um canalzinho pequeno lá no YouTube chamado Leonardo Chucrute. É bisurado. Você pode ir lá. E eu queria que você desse aí uma mensagem, mandasse uma mensagem para quem está estudando de inglês. E até mesmo nesse momento de isolamento, de pandemia, o que fazer, como manter focado, não desistir para o concurso. O que você fala para a gente, Maria? Então, galera, esse não é um momento de abaixar a cabeça, de desistir. Pelo contrário. Né? Pensem que vocês ganharam um tempo a mais para vocês conseguirem se aperfeiçoar, estudar mais. Então, quanto mais você se mantém focado dentro dos seus estudos, né? Tenta manter uma rotina mínima. Não precisa ficar fazendo loucura de estudar, sei lá, 12 horas, 13 horas diárias, porque às vezes não é produtivo. Né? É muito melhor, às vezes, você separar aquele tempo certo para você estudar, depois relaxa um pouquinho, volta a estudar novamente, do que você ficar muitas horas fazendo a mesma coisa. Né? Fora que tentar fazer algum tipo de atividade física, né? Dentro de casa, não precisa ir para a rua, não precisa correr perigo por aí. Né? Mas você consegue ter, no mínimo, ali um pouco de sanidade mental e física, né? A partir do momento que você tenta estudar, tenta tirar um pouquinho a cabeça dos problemas. Se vocês só ligarem a televisão e assistir lá só notícia ruim o dia inteiro, a gente vai ficar desesperado, não tem como. Né? Então, tentem focar na vida de vocês. Pensa no seu futuro. Não é uma doença que vai acabar com o seu futuro hoje. Aproveitem o hoje, né, para vocês conseguirem construir aí um futuro legal para vocês. Tem uma menina que está botando, Tite, joga a minha questão. Jogaram questão para você? Foi isso, Maria? Acho que teve alguém que comentou no Instagram. Se você quiser, então, para o nosso... Mas eu acho que eu já respondi. Se você quiser, também grava que a gente joga lá no YouTube. Tá bom? Maria, muito obrigado pelo carinho. Super simpática, super atenciosa. Os alunos... Não estou falando porque eu conheço a Maria, não. Amo ela de paixão. É unanimidade. Ela é muito carinhosa e muito atenciosa. Seus alunos. No presencial, você está onde, Maria? No presencial, a gente está no Progressão Alcântara e Niterói. Né? Então, quem é aluno sabe e conhece, né, que eu trato com carinho todos os meus alunos, inclusive tenho mais nome do que os próprios coordenadores. Show Tem de nome bola. de todo mundo. Então vamos fazer um coraçãozinho, seus ex-alunos aí, quem vai ser aluno, para se gostou da live aí do inglês. Posta a gente aí, marca a Maria, me marca que a gente vai repostar. Maria, grande beijo, fica com Deus. Uma última dica aqui, ó. Dica para memorização. Tem alguma dica? Dica para memorização. Então, tentem sempre anotar as palavras novas e tentar criar frases baseadas dentro daquela palavra. Quanto mais você rever ela, mais fácil para você poder memorizá-la. Então, associações é fundamental do que pegar a palavra solta. Isso. Pega uma palavra, faz uma associação. É muito... Vai gravar 50 palavras de uma vez só? Não dá.
né? É muito mais fácil você contextualizar, colocar lá dentro de uma frase, dentro de exemplos e tal. Quanto mais você usar ela, muito melhor. Tá bom. Maria, muito obrigado. Fica com Deus. Uma ótima semana para você, tá Tchau. bom? Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. E segue ela lá, hein, criatura? Segue lá, gente. Teacher Maria Helena. Show. Valeu, Maria. Tchau, tchau.